Salmo 24, versos 1 e 2. Do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e aqueles que nele habitam, porque ele afundou sobre os mares e afirmou sobre os rios. Salmo 115, verso 16. Salmo 115, verso 16. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele aos filhos dos homens. Bem, e Hebreus 11, 3. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Bom, esses três textos aqui, para ficar como base para a gente entender um pouquinho que a Terra, que se refere à missão, é o universo, tá? Que é criação de Deus, e que Deus delegou o cuidado dela aos homens, que é a mordomia. Vamos orar, queridos, pedir a bênção de Deus sobre nós. Somos gratos a Ti, Senhor, por estarmos na Tua casa. Obrigado por este dia, obrigado por tão grande salvação. Obrigado por cada vida que aqui está, que junto conosco vieram para prestar culto a Ti. Tu possa receber o nosso culto como uma forma de gratidão e reconhecimento de que Tu és Deus, de que dependemos de Ti, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer, e que viemos aqui exatamente para isso. Para Te agradecer, para Te adorar, por todos os benefícios que Tu tem ministrado em nosso favor. Obrigado, Senhor, por cada vida presente, por cada família aqui representada, que Tu alcance a cada um dos Teus servos. Colocamos nas Tuas mãos, não só nossa vida, que já está sob Teu cuidado, mas da nossa parentela, da nossa casa, ó Deus, da nossa família, o nosso trabalho, ó Deus, pedindo que Tu continue cuidando de nós, tratando de nós e protegendo, acima de tudo, Senhor, aqueles que amamos e aqueles que nos amam. Obrigado, Senhor, por esse Teu cuidado para conosco. Pedimos a Tua bênção sobre nós. Recebe o nosso culto, fala-nos, ensina-nos, acrescenta-nos conhecimento de Ti e da Tua vontade. Ó Deus, lembra daqueles que estão a caminho, lembra também daqueles que estão impossibilitados de estar aqui, aqueles que já justificaram, como o irmão Amaury, como a irmã Ivânia, como o irmão Valdemir, como o irmão
Jardel, que tu alcance cada um dos teus filhos. Abençoa cada um de nós aqui, em especial aqueles que desde a manhã têm cuidado desta casa para nos receber, aqueles que chegaram mais cedo que nós para cuidar, para que quando chegássemos pudéssemos prestar culto a Ti, Senhor. Abençoa cada um dos Teus filhos, que a Tua bênção esteja sobre nós. Oramos assim, agradecidos, em nome de Jesus. Bem, queridos, vamos meditar um pouquinho na palavra. Bem, como os irmãos sabem, o assunto é um dos assuntos que politicamente mais tem pipocado aí nas mídias. Os irmãos têm visto os debates, as ofensas, as interpretações, inclusive, no campo, principalmente no campo da vegetação, das florestas, principalmente o caso Amazônia, não é? E como nós vamos descobrindo uma série de interesses por trás de alguns temas, não é? Por trás de alguns temas. Bem, o que nós podemos falar sobre isso? Eu não quero levar o assunto para a questão política, mas apenas reforçar os irmãos como esse assunto, não é? Tem surgido, tem aparecido nos últimos dias. Estou com a matéria aqui da revista Veja de hoje, 25 de setembro. Essa é a capa da revista, né? Falando de uma possível divisão entre os que são de Bolsonaro e os que seriam de Moro, não é? Coisas de Veja, né? E essa matéria aqui, que tem a ver, não é, com as questões ligadas, não é, ao agronegócio, não é, ou os negócios ligados à agricultura, e as questões do meio ambiente. Bem, vocês viram que quando começou o governo atual, já houve grandes discussões, porque Bolsonaro definiu ministério, juntando dois ministérios, o Ministério da Agricultura com o Ministério do Meio Ambiente. Essa era a proposta original, e grupos de interesses não quiseram isso, é óbvio, não é? Não quiseram isso, porque acreditavam que o meio ambiente, a ideia do meio ambiente ia ser enfraquecida estando dentro de uma pasta ou de um ministério onde os interesses de alguma forma eram contrários, tá? Contrários. Por quê? O Ministério da Agricultura quer usar a terra para gerar emprego, para gerar produção. E o meio ambiente quer que não use a terra para preservar o clima, para preservar o equilíbrio climático. Bem, então juntar as duas áreas, para a maioria da oposição e dos interesses, não é, que estão por trás do meio ambiente hoje, as pressões foi para que Bolsonaro não fizesse isso, como acabou não fazendo. Acabou permanecendo dois ministérios, como a gente já tem, se não me falha a memória, desde a época, não é, de Sarney, não é? Ministério da Agricultura e Ministério do Meio Ambiente, ambos independentes, tá? Bem, as coisas começaram por aí já. Depois, no segundo momento, não é, se falou muito da possibilidade, então, dentro desse conceito de economia liberal,
que nós temos de volta hoje, de que ia se dar liberdade para usar a terra para produzir, para gerar emprego, gerar lucro, gerar produção agrícola, produção também na área de pecuária, e essas coisas todas ligadas ao agronegócio. Bem, queridos, e aí então nós começamos a ver a manifestação do meio ambiente querendo de alguma forma impedir isso. E uma das áreas que mais tem sido atacada é a área da Amazônia. Bem, a área da Amazônia, irmãos, se tornou, pelas informações que nós temos hoje, que são um pouco mais claras, se tornou um lugar de muito interesse. Tá? Por quê? Porque a área do meio ambiente acabou criando grandes grupos de interesses mundiais, tá? Que de alguma forma vem defendendo como se a Amazônia fosse o pulmão, não é, do mundo, não é, por a sua área de vegetação grande. E então lá começou, na Amazônia principalmente, a agregar aquilo que eu falei para vocês, que isso surgiu muito no partido de esquerda, principalmente desde Lula, tá? O crescimento de ONG. E eu já manifestei para os irmãos aqui, não é de hoje, inclusive contra a igreja evangélica, que grande maioria hoje se vale de ONG, como eu já disse para os irmãos, de alguns amigos meus pastores, tá? Que a arrecadação da igreja não mantém a igreja. O que mantém é o que vem da ONG, tá? Shekinah é uma hoje, tá? Que é a ONG que praticamente mantém a igreja com a estrutura que eles têm lá hoje, lá na Caiçaras, não é? A palavra de vida é outra, que não depende disso, mas tem se utilizado muito de ONG, tá? Essa Bola de Neve também é outra igreja que tem buscado bastante recursos, inclusive esse tal culto que foi chamado aí de culto PET, não é? Que vocês viram a gente colocando lá no grupo, né? Na Bola de Neve, é exatamente o lançamento de uma ONG dentro da igreja, pela igreja, para cuidar de cachorrinho, tá? Para cuidar de cachorrinho. Bem, então essas coisas se tornou essas ONGs um meio de pessoas, muitas das vezes desqualificadas, sem trazer qualquer recurso para o objetivo principal, mas simplesmente para ser desvio de dinheiro para manter interesses pessoais, alguns como funcionários, outros como presidentes e diretoria dessas ONGs, e a Amazônia tem se tornado isso, tá? Usando principalmente o meio ambiente, tem se tornado isso. Tanto que há uma predisposição hoje, não é? De países, inclusive fora do Brasil, dizer que a Amazônia não é de todo mundo, não é do Brasil apenas, tá? Por aquilo que ela representa como meio ambiente ou como recurso para um meio ambiente saudável. Mas o que sabemos hoje que, assim como se encontrou muito recurso mineral no pré-sal, não é? A ideia que vimos, a potencialidade que temos, que lá na Amazônia também há muito interesse em pessoas lá, não é pela capacidade de vegetação que tem lá e uma tentativa de se preservar, o que é discutível hoje, que a Amazônia seja este pulmão do mundo, não é? É discutível hoje. De que debaixo da terra há muito minério, tá? Minério de alto valor, e que grupos internacionais, inclusive, utilizando essas ONGs, estariam se beneficiando disso.
tá? De que estariam até levando isso para lá. O que você sabe que no Brasil, desde sua fundação, foi assim, tá? O quanto Portugal acabou, não é, levando o tal pau-brasil para lá, para Portugal, em prejuízo da própria nação brasileira, não é, queridos? Bem, então tem gerado tudo isso. Hoje em dia, tá? Esses mesmos interesses estão querendo ameaçar, entre aspas, o Brasil de não comprar produção agrícola do Brasil, porque nós não teríamos compromisso com o meio ambiente. E como o mundo estaria engajado nisso, o que se chama de política de agronegócio com responsabilidade sustentável, ou seja, você usa a terra, mas não explora todo o recurso dela. Você sempre mantém a sua capacidade de continuar produzindo, o que é um princípio de administração e de mordomia. Porém, estariam então acusando alguns setores do Brasil de não estar comprometido com isso, e então estariam ameaçando de não comprar, não é, os nossos produtos agrícolas por conta disso, porque o Brasil estaria abrindo mão de uma responsabilidade pelo meio ambiente, tá? Bem, mas na verdade o que nós temos, não é a contrapartida disso, que o próprio mundo de alguma forma está preocupado com a nossa capacidade de produção. Tem medo que a gente produza mais, tá? Em prejuízo à produção deles, inclusive no mundo, não é? Bem, queridos, essas são as discussões que rolam hoje. Bem, tudo isso tem levado nós, doutrinadores, pastores, mais teólogos, mais teológicos, a aplicar alguns conceitos daquilo que nós vimos ao longo da história bíblica, inclusive, tá? Por exemplo, quando se fala de terra, se você for para a literatura, não é, pagã, você vai ver, tá, que a chamada deusa terra ou mãe terra, tá, é considerada, tá, uma das maiores divindades no mundo pagão, como sendo ela, primeiro, tá, geradora de uma divindade feminina, tá, em contraponto ao Sol, que seria a divindade masculina, tá? Então a deusa mãe terra seria a mãe, tá, de toda a criação. Por isso que eu comecei introduzindo lá textos enfatizando de que Deus é criador de todas as coisas, tá? E que nós não somos resultados dessa mãe terra. Então há uma divindade pagã, tá, muito trabalhada inclusive em músicas de nova era, em conceitos de nova era inclusive, tá, sendo então uma divindade, como divindade, então ela não seria a terra uma criação, mas seria ela, não é, a própria criadora de todas as coisas, roubando a natureza exclusiva do Deus único, criador de todas as coisas. Então, hoje, certos posicionamentos em defesa ao meio ambiente carregam esta força, como se nós tivéssemos que nos subordinar, tá, a essa divindade chamada Terra, ou chamada planeta, ou chamada meio ambiente, de maneira que nós tivéssemos e levássemos todos a nos curvar, como se ela realmente fosse uma deusa e que ela carecesse o quê? De adoração, de cuidados especiais e coisa parecida, tá? Bem, neste campo aqui de uma divindade.
Tá? Nós também não podemos deixar de considerar que parte do próprio paganismo, de conceitos pagãos, que definem o mundo em 4 elementos eternos, que a terra também está no deles, não é? Então, você tem ar, água, não é? Terra, qual outro? Fogo. Tá? E essa terra, então, estaria também dentro desse conceito de elemento divino, de elemento eterno. Tá? Então, uma das coisas que nós temos que separar bem tá, queridos, a questão de que a Terra, o planeta, a estabilidade do planeta, toda ela deve ser vista como uma criatura, tá? Como criação. E como criação, o que é? Nós devemos ter controle sobre ela e não ela nos controlar. Tá? Quando eu inverto isso, eu estou me colocando debaixo de uma natureza divina. Tá? Então, o mundo, de alguma forma, caminha nessa direção. Tá? Elementos desse paganismo que chega ao conceito panteísta. Por quê? Porque o desequilíbrio do meio ambiente, por vezes, estaria de alguma forma relacionado a essa divindade panteísta também, que exige que todas as coisas estejam em harmonia e que o homem esteja em harmonia com esta natureza. Tá? Então, não sei se vocês têm visto alguns filmes, eu não vou lembrar o nome de um agora, que eu assisti várias vezes, inclusive, e na época que dei um seminário sobre isso. Isso aqui é assunto para a gente falar o dia inteiro. Tá? Tem muito assunto isso. Né? Esse assunto aqui mesmo, você vai ver alguns filmes, inclusive, em que você vê hoje rodas de pessoas dentro do movimento de nova era, que tem muito uma linha que trabalha, inclusive, treinamentos no meio da natureza, no meio, na frente de um rio, numa floresta, ou coisa parecida, tá? Eu, quando fazia ainda curso de neurolinguística e algumas outras misérias que eu já vivi na vida, né? Eu cheguei em alguns cursos de desenvolvimento pessoal, aonde o treinamento era feito ao ar livre. Tá? E a ênfase de tudo aquilo era, efetivamente, incutir algum tipo de subordinação à divindade natureza, à divindade terra, à divindade água, à divindade ar e a próprio fogo. Então, essas coisas têm sido incutidas na mente das pessoas de maneira discreta, de maneira devagar, mas elas de alguma forma estão alinhados com o conceito do anticristo, porque quando a gente fala de New Age ou Nova Era, nós estamos falando exatamente disso, tá? De política com religião, que é Apocalipse 13, a besta do mar, a besta da terra, ok? Ambas trabalhando para o conceito de religião ecumênica que nós vamos ver na grande tribulação, tá? Então, o perigo disso, bem, amados, isso é sutil, tá? Alguém vai dizer, nada a ver, pastor vê, não é? Espiritualiza tudo. Não é verdade, tá? Tem tudo a ver, tá? E isso é uma marca bastante registrada em termos de divindade hoje. Então, por exemplo, se você vai hoje nos chamados pregadores da nova medicina, da medicina holística, por exemplo, você vai ver em muito que materiais que eles usam, e hoje psicólogos, psiquiatras inclusive, eles usam muito minerais, inclusive pedras, como vocês sabem, runas, tarôs e outras coisas mais,
que de alguma forma estão dizendo a você que existem divindades. A própria medicina holística hoje, quando você vai fazer uma massagem hoje em dia, que isso não é feito apenas com as mãos de alguém hoje em dia, mas é feito com pedras, inclusive, energizadas. E qual é a ideia disso? Que ali há um poder divino, tá? E vocês sabem que pajé usava, inclusive, os chazinhos, tá? Dos pajés antigos, tá? Como ali tendo alguma força divina, tá? Você vai ver nos próprios tempos bíblicos deuses, tá? Cuja força estavam exatamente nos conceitos de natureza, mas principalmente dos conceitos também da terra, tá? Então, por tudo isso, queridos, nós temos que tomar cuidado entre aquilo que nós chamamos ecologia, daquilo que chamamos ecolatria. Tá? Então, o que é ecolatria? Tá? Então, ecologia é o estudo do ecossistema, ou do universo, ou do ambiente, tá? Das forças que mantêm o ambiente. Em contrapartida, ecolatria é quando? Latria, então, é prestar culto, veneração, adoração. Então, quando eu pego esse sistema e começo, então, a idolatrar. E quando eu idolatro alguma coisa, eu estou dando natureza divina àquilo, estabelecendo culto, quando Deus claramente diz que a gente só deve prestar culto a Ele. Tá? Então, essas coisas são muito sérias hoje em dia. Então, voltando lá ao treinamento, cheguei a fazer treinamento ao ar livre, que pegava uma turma de 7 executivos assim, tinha uma árvore aqui, tinha um rio na frente, uma árvore aqui, nós tínhamos que dar as mãos, não é? Em redor daquela árvore, não é? E aí fazia você a criar uma espécie de harmonia com a árvore e com as pessoas, tá? Então, lembre que isso é um princípio bíblico, tá? Se andarmos na luz como na luz Ele está, não é? Temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então veja, eu em comunhão com a árvore para facilitar a comunhão entre os outros participantes. A árvore é o que então? É um ser divino. Eu tenho comunhão com ela e tenho comunhão com os pares, com os irmãos, entendeu? Então, é a mesma ideia que a gente dá aqui da cruz, não é? A vertical, a minha vida com Deus, a horizontal, a minha vida com os irmãos da igreja, a minha comunhão vertical e horizontal. Então, vocês vejam, vários princípios de divindade. Tá? Chegava uma hora que diziam, não é? Vocês estão longe aí, né? Mas se aproximem. Aí neguinho abraçava a árvore, beijava a árvore, tá? Se abaixava diante da árvore, né? Prestava reverência à árvore, e aí fazia essas misérias todas, tá? Imagina eu lá. Bem, irmãos, eu não estou aqui à toa, né? Bem, o que eu vivi me dá autoridade para falar sobre essas coisas, né? Porque eu não falo apenas do que ouço ou do que leio, mas também do que vivi, não é? Bem, queridos, então, essas coisas todas, né? Eu estava preparando a aula e lembrei daquele episódio, né, no curso de neurolinguística, né? Quando a mestre lá do curso dizendo, mandou fechar a janela, mandou apagar a luz, né, foi escurecendo, foi fazendo um bocado de coisas lá, falando palavras altas, depois baixando, a musiquinha no fundo, tal, e o negócio não acontecia o que ela queria, né? E ela disse uma hora lá, tem alguém aqui que não está deixando fluir o negócio, não? E aí andou passando por assim, quem será que é? Eu estava sentado ali, eu estava de volta, daqui a pouco foi ela, né? Aí chega aqui e bate no meu ombro, né? Você não concorda com nada que eu estou falando, né? Você é o elemento da contradição aqui, não é? Bem,
É lógico que eu era, não é? É lógico, mas o capeta sabe, tá vendo? Então, veja, e eu fiquei mais assustado na primeira aula, quando eu fui falar com ela, me despedir, né? Lógico, eu assisti o curso todo, era empregado, não é? Eu também não tenho medo do capeta, não, viu? Tenho mais medo de gente do que do capeta, tá? Bem, aí, queridos, eu fui me despedir, irmãos, para minha surpresa, cada um que estava dando tchau para ela, tchau, bruxa, tchau, bruxa, tchau, bruxa, tchau, bruxa. Oh, meu Deus, era um curso, tchau, professor, tchau, mestre, né? Mas tchau, bruxa. Não é? Por quê? O povo reconhecia. Para você ver que essas coisas, tá? Como tem uma irmãzinha da minha época da Assembleia de Deus, eu encontrei ela agora, a irmã Neide. Ela chegou a frequentar os cultos lá na minha casa, acho que aqui só veio na inauguração, eu acho. Né? Irmã Neide, ela era cunhada do falecido prefeito aí, não é? Que teve aqueles problemas que foi preso, não é? Ela cunhada, ou prima, alguma coisa assim. E ela frequentava os meus cursos, e um dia ela disse para mim, Luiz, agora eu estou entendendo. O quê? Nas igrejas que eu ia, uma igreja que eu ia em São Paulo, tá? Os mesmos homens que davam cursos dentro dessa característica aqui, estavam muito da palestra na igreja que eu congrego. Então, vocês veem como as coisas estão misturadas. E como a gente tem que ser muito cauteloso hoje. E como isso é algo muito sério. Então, quando a gente promove essa ideia de terra, de meio ambiente, de planeta, de clima, não é? A condição de tudo isso, e tratar isso como se fosse um verdadeiro Deus e uma divindade. Tá? O perigo que nós temos. Então nós não somos contra a ecologia, como você viu na própria lição de domingo pela manhã. Tá? Há princípios claros. Deus fez o homem, não é? E colocou ele para cuidar do Éden, lavrar a terra. Tá? Quando o homem foi tirado, inclusive, da terra por conta do pecado, que trouxe influência, inclusive sobre a Terra, não é? Sobre o planeta, você vai ver de novo Deus dizendo para que o homem liderasse, que tudo, não é, estivesse sujeito a ele. Tá? Nada do homem se sujeitar. Princípio de ecolatria. Mas que tudo estivesse sujeito ao homem. Tá? Bem, e uma das coisas que a lição erra, né? A lição erra não, ela falha com uma informação aqui, tá? Qual o principal impacto que nós temos no mundo, tá? Por conta do pecado no sistema ecológico? Quanto que a gente identifica isso, tá? Não é no Éden apenas. É lógico que o Éden é a origem. Tá? Mas o que nós vamos ver de maior prejuízo no sistema, e que nós vamos também ver na frente, mas nós já vimos uma vez, tá, queridos? O resultado do dilúvio. Tá? Dilúvio. Tá? O dilúvio. Ele é um divisor de águas, o dilúvio, nesse assunto. Então, quando você vê lá, e eu vou falar pouco sobre isso, porque já foi falado certamente no domingo. Eu vou me ater ao dilúvio, porque a lição, ela não fala sobre isso, né? Bem, quando há o pecado de Adão e Eva, toda a natureza é envolvida nisso. Não pense que quando o pecado surgiu, que o prejuízo e só afetou o ser humano. Não. Afetou o diabo na posição da serpente, não é? Afetou o homem, a mulher, a terra, tá? E toda a criação. Toda a criação foi afetada. Então, você tem prejuízo em tudo. Tá? Então, por exemplo, espinho, erva daninha, tá? Inclusive
veneno que você encontra em vegetação, nada disso estava no Éden, no original. O pecado que trouxe prejuízo em tudo isso. Tá? Então, o capim, a erva daninha, não é? Alguns elementos de veneno que estão na própria terra, foi produzida pelo pecado. Tá? Bem, e aí o grande impacto disso é no dilúvio. Por quê? O pecado foi aumentando, tá? E à medida que o pecado foi aumentando, Deus trouxe o dilúvio. E quando o dilúvio, nós tivemos uma série de alterações, tá? No planeta, produzindo certamente desequilíbrios climáticos. Então você vai ver que depois do dilúvio que o homem começa a viver menos. Porque até o dilúvio, mesmo Adão, que havia pecado, e até seus descendentes, até Noé, viveram muitos anos. Mas depois do dilúvio, isso trouxe prejuízo. Por que trouxe prejuízo? Porque dizem que a própria camada de proteção, tá, que estava sobre o homem, diminuiu com o advento do dilúvio. Então vamos lá para o texto. Vamos pegar algum texto para vocês entenderem. Mas pastor, e o dilúvio não é consequência do pecado? É lógico, é juízo sobre o aumento do pecado. Tá? Mas ele é um divisor de águas para a gente. Pega aí Gênesis 7, 6. Vamos lá, Gênesis 7, 6 primeiro. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Depois, versos 11 e 12. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês, naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra, 40 dias e 40 noites. Olha só, romperam todas as fontes do grande abismo. Tá? Olha o comentário da Bíblia Pentecostal, quem tem aí, rodapé. Acompanhe aí na Bíblia de Estudo Pentecostal, rodapé. O dilúvio foi castigo divino universal sobre o mundo ímpio e impenitente. O apóstolo Pedro refere-se ao dilúvio para relembrar seus leitores que Deus outra vez julgará o mundo inteiro no fim dos tempos, mas agora com fogo. Tal julgamento resultará no derramamento da ira de Deus sobre os ímpios, como nunca houve na história. Deus conclama então os crentes atuais, assim como ele fez com Noé na antiguidade, para avisarem os não salvos sobre essa terra, sobre esse dia terrível, para e estar com eles para que se arrependam dos seus pecados e voltem para Deus por meio de Jesus Cristo. Olha o verso 11 e 12, o comentário. 2 eventos cataclísmicos precipitaram o dilúvio. 1. A implosão dos imensos reservatórios de água subterrânea, talvez causada por terremotos e maremotos, que produziu ondas gigantescas em séries, geradas nos oceanos, além de chuvas torrenciais que caíram sobre a terra por 40 dias. Então veja, grande parte do crente pensa o quê? Que o dilúvio só foi chuva. Não foi. Foi água por cima e água por baixo. Tá? Olha lá. Grife aí na tua Bíblia. Todas as fontes do grande abismo. Verso 11. E as janelas do céu se abriram. Tá, irmãos? As nossas igrejas são muito fraquinhas, viu, irmãos? Então, parece que fala, estou tanto tempo no Evangelho, não ouvi isso. Infelizmente,
É uma realidade, tá? Aí segue. Em consequência disso, todos os seres viventes fora da arca, que normalmente viviam na terra seca, morreram, tanto homens como animais. A água se elevou a ponto de cobrir todos os altos montes, tá? Que havia debaixo do céu. Cobriu montanhas, os altos montes. A terra inteira foi coberta pelas águas. Isso sim significa um dilúvio universal, que é a linha que eu creio, não é? E não apenas uma gigantesca inundação local, confinada a uma pequena porção de terra, como algumas linhas teológicas defendem, que o dilúvio não foi no mundo inteiro, foi só naquela parte de terra onde havia aquele pessoal do mundo bíblico citado, tá? Ou seja, nesse caso aqui, inclusive, seria só a parte da Ásia, não é? Bem, foi somente depois de 150 dias que a água começou a baixar. A arca finalmente repousou na montanha de Arará, na Armênia, não é? A terra enxugou e Noé desembarcou 377 dias depois de ter iniciado o dilúvio. Tá? Bem, segundo Pedro 3,6 está escrito que o mundo antediluviano pereceu. Olha lá, isso que eu estou dizendo. O dilúvio é uma linha divisória. Você pode entender que há um mundo antes do dilúvio e um mundo pós-dilúvio. E esse mundo pós-dilúvio, resultado desse grande cataclismo aqui, não é? Dessa grande alteração climática produzida por essa ideia que nós chamamos de dilúvio, que não é só água por cima, mas também água por baixo, ou seja, dos mais profundezas dos mares, as águas também vieram para cima. Tá? Então, isso é essa situação então que gerou, tá? Os prejuízos que nós temos hoje. O mais eminente que você vai ver é a redução, tá? No tempo de vida nosso, que é pós-dilúvio. Também, até aqui, o homem se concentrava muito em comer apenas vegetal. Tá? Mas com o dilúvio, na volta do dilúvio, tá? Não teve milagre de uma arvorezinha, de uma cerolazinha aparecer da noite para o dia. Não teve. Aí Deus vai autorizar o quê? São autorizados a comer carne. Carne da onde? Inclusive, dos animais que colocaram dentro da arca, porque lá fora também não tinha. Tá? Então, essas coisas todas mudou a gente, mas mudou o mundo também. E todas essas alterações aqui, pós-dilúvio, mudou o mundo. Tudo aquilo que Deus fez perfeito e que a mão do homem foi trazendo prejuízo, no dia daquele juízo de Deus, que foi o dilúvio, você vai ter um prejuízo acelerado de tudo isso. Do equilíbrio do planeta. Tá? Porque tudo isso trouxe esta violência. Tá? Se você pegar aí 7:23, ainda de Gênesis, assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, e foram extintos da terra, e ficou somente Noé e os que com eles estavam na arca. Tá? Vou ler aqui o comentário. O relato do dilúvio fala-nos tanto do julgamento do mal como da salvação. O dilúvio, trazendo a total destruição de toda a vida humana fora da arca, foi necessário para extirpar a extrema corrupção moral dos homens e mulheres, e para dar à raça humana uma nova oportunidade de ter uma comunhão com Deus. Tá? O apóstolo Pedro, inclusive, diz que o dilúvio, para Noé e sua família, era uma espécie de batismo. Tá? Batismo para salvação os que estavam na arca,
que estiveram sobre as águas, mas que sobreviveram, e os outros que morreram na água, o batismo de condenação. Tá, queridos? Bem, então, essa ideia aí deixa claro os prejuízos que o pecado produz. Que aqui no momento do dilúvio, você vê num único momento tudo isso aparecendo. Tá? Agora pega ainda Gênesis 8, 21, 22. E o Senhor cheirou o suave cheiro e disse o Senhor em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Não tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite não cessarão. Tá? Bem, o conceito que nós temos aqui, inclusive, que é até uma forma mais normativa do movimento de rotação e translação, tanto dia e noite no rotação, como de translação, as 4 estações do ano, e toda a ideia que isso representa em termos de clima, em termos das 4 estações do ano, e o que elas representam para o nosso clima, tá? Todas elas ficam mais claras a sua normatividade pós-dilúvio. Quando Deus cita aqui, enquanto a terra durar, tá? Enquanto a terra durar. Olha o conceito aqui, tá? O que significa isso? Que ela não vai durar para sempre. E por isso nós estamos vendo o prejuízo que nós vemos. Tá? Aqui ela se torna a expressão vaidade, ela se torna passageira. A evidência clara de que esta terra está aí, ela não vai durar. Por quê? Porque ela passa a ter depreciação ou prejuízos. E que prejuízos são esses? De estabilidade, de harmonia, inclusive de ambiente de autossustentação. Tá? Ela vai perdendo. Então vejam, acho que tem um comentáriozinho aqui, 8:21 na Pentecostal ainda. O Senhor expõe aqui a verdade a respeito da corrupção e depravação da natureza humana. A tendência ao mal é congênita em cada um, isto é, vem com o nascimento, manifesta-se bem cedo, desde a infância. Então, o que ele está dizendo aqui é que a corrupção e a depravação humana também atingiu a própria estabilidade da terra, e o próprio Deus disse, eu não vou mais amaldiçoá-lo, mas ele não tira a maldição. Ele não apresenta uma nova maldição, mas ele não tira a primeira maldição, tá? E essa depreciação leva a ele dizer isso, enquanto a terra durar. Por quê? Ela vai se depreciar a tal ponto de que uma hora, ela deixará de existir, que é Apocalipse, e não milênio, que é um erro da lição. Então pega a lição aí, você vai ver um erro grave na conclusão de aula. Pega aí. E vamos tirar o peso do erro do comentarista, porque no livro, quem tem o livro, que acompanha a lição, ele acerta, dizendo que Apocalipse, novo céu, nova terra, que é essa ideia. Olha lá, conclusão da lição. Antes da queda, o ambiente natural era perfeito, sem alterações climáticas, sem catástrofe ou fenômenos que ameaçavam a vida humana. Ele deveria colocar: o dilúvio é o grande momento representativo desta realidade. Tá? Ele deveria acrescentar isso. No entanto, depois da desobediência do homem à voz de Deus, tudo mudou. Houve um prejuízo imenso, tanto para o homem quanto a terra. O pecado transtornou a natureza. Tá?
Mas a promessa de Deus para a restauração da terra, isso ocorrerá quando o Senhor Jesus implantar pessoalmente o reino milenar neste mundo. Isso é errado. Tá? Então, esse dilúvio, ou parecido com esse dilúvio, ele acontecerá na grande tribulação. Não há uma destruição plena. Mas o pecado que nós vemos hoje, assim como antes do dilúvio, o pecado hoje cada vez está aumentando mais. Esse pecado atinge toda a estabilidade econômica, toda a estabilidade do ambiente hoje, climática. Por quê? Sim, em parte é a ganância. Sim, em parte é a ganância. Nós reconhecemos isso. Tá? Então você vê, quem é do meu tempo aqui sabe quantas fábricas de peixe nós tivemos aqui. Eu só trabalhei, acho que umas 3 ou 4. INAP, Compesca, Cooperativa de Pesca, Imaipesca, Confrio, tá? E tantas outras. Como o peixe aqui, irmãos, ele gerava economia para a nossa região aqui, tá? Eu trabalhei na maioria das indústrias aí de pescado. Fui trabalhar em Piracicaba, quando o BCN comprou uma das fábricas aqui de peixe, a Confrio. Depois comprou uma outra de abacaxi lá na... Mas era o peixe que gerava recursos para tudo isso, tá? Lá em Goiás, não é? Eu fui na época, inclusive, para uma de frango, não é? Em Piracicaba, na minha época de mocinho ainda, fui gerenciar uma fábrica lá, não é? De frango. Mas quem que gerava tudo isso? O recurso do peixe aqui. E cadê o peixe da nossa região? Ele é resultado do quê? De vez em quando vocês veem até aí no jornal aí, baleeirazinha foi pega fora do tempo de pescar sardinha. Por quê? Teve que gerar uma lei, a lei de defesa da pesca da sardinha, que é o período em que a sardinha cresce para estar num tamanho de comercialização. Por quê? Quantas vezes nós pegávamos miniaturas, não é? De sardinha. Por quê? Estavam pescando fora do tempo. Não estavam deixando a época, não é? Da reprodução sem agir. Porque a Bíblia fala sobre isso. A lei de Moisés estabelece isso. 1 ano de descanso para a terra. Tá? 1 ano de descanso, não é? Para isso, para aquilo outro. Exatamente para que essa ideia de sustentação, tá? Pudesse manter a coisa funcionando. Então a nossa ganância é que foi produzindo isso. Tá, queridos? Então a terra aumentou. É a mesma coisa que você vai numa granja, irmãos, como eu trabalhei, né, em fábrica de frango, e eu ia lá na parte onde fazia os pintinhos, né? E como dava vacina, e como dava ração, e como dava coisa para eles engordarem, aquelas coisas todas, entendeu? É um absurdo, irmãos. Vocês viram o filme que eu trouxe aqui, que está até lá no YouTube, não é? Dos frangos estressados, não é? Emocionalmente abalados, na filinha, indo para a morte, e aquelas máquinas discepando aquela quantidade enorme de frango, tudo de qualquer jeito. Bem, irmãos, quando o frangozinho de quintal, ele é criado, ele não passa por esse estresse. E essa carne estressada que nós comemos. Por que eu estou assim? Por que eu estou assado? Por que eu estou nervoso? Por que eu estou me enxaqueca? Por quê? Não é? Por quê? É a carne que tu comeu. Está cheio disso. Tá? Sem contar, lógico, que ela comeu também, não é? Uma ervazinha, um milhozinho, entendeu? Totalmente cheio de adubo, cheio de veneno para dar o quê? Tamanho, quantidade. É a ganância do homem. Tá? Então vai comer uma galinhazinha de um quintalzinho, bem cuidadazinha, não é?
como a minha mãe pegava ela para matar, para levar para a gente, com o maior cuidado, né? Fazer declaração de amor com a bichinha, não é? Oh, meu, bonitinha, tu agora vai para minha mesa, obrigado por me servir, essas coisas todas, né? Minha mãe era cheia de história, né? Bem, queridos, então, é diferente dessa. Então, a ganância do homem, tá? Nisso está o pecado, ambição e ganância. Por isso que nós temos que ter doutrina, tá, irmãos? A teologia da prosperidade tirou isso da igreja dos crentes. É um tal de crente ambicioso. E ele fica movido por ganância. E esquece que o seu coração está se enchendo de coisas que não é aquilo que Deus quer. Tá? E a gente vai se matando. A gente morre antes do tempo porque trabalha demais, porque dorme de menos, porque se preocupa demais. E tudo isso é resultado desse mundo de hoje. Tá? Ah, você não tem que sobreviver. Eu sei que tem. Mas ele tem que ter um certo equilíbrio. Entendeu? Quem se aposenta e não consegue deixar de trabalhar. Entendeu? Não sei para quem vai deixar, né? Mas quer trabalhar, quer se ocupar, tem o lado bom da coisa. Mas precisa ver até onde eu não tenho prejuízos em outras coisas. Tenho que ter equilíbrio. Então tudo isso vai levar-nos na grande tribulação, que é onde eu quero chegar, a ideia de uma espécie de dilúvio. Então, se você pegar selos, trombetas, não é? Selos, trombetas e... Selos, trombetas... As taças, isso. Bem, 7 taças, 7 trombetas e 7 selos. Se você pegar isso lá, desde Apocalipse 6, vamos lá rapidinho. Bem, irmãos, eu sei, eu estou correndo, é um assunto que talvez vocês pouco ouvem, não é? Mas nós já tivemos a aula básica em domingo pela manhã. Quem não tem, pega o áudio, tá? Eu estou tentando dar um pouquinho a mais para os irmãos. Apocalipse 6. O que vai acontecer na grande tribulação? Tá? Manifestações de juízos de Deus. Por conta do quê? Por conta do aumento do pecado, semelhante na época de Noé. São juízos de Deus. E o que vai acontecer nesse momento? Tá? Vai haver uma série de reações climáticas em prejuízos ao planeta. Olha lá, Apocalipse 6, do 5 ao 8. E havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem, e olhei, e eis que um cavalo preto que estava sentado, tinha uma balança na mão, e ouvi no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por dinheiro, 3 medidas de cevada por 1 dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Seguindo, e aberto o 4º selo, ouvi a voz do 4º animal que dizia: vem e vê, e olhei, eis um cavalo amarelo que estava sentado, sobre ele tinha o nome de morte, o inferno seguia, e foi-lhe dado poder para matar a 4ª parte da terra com espada, com fome, com peste e com feras da terra. Olha só, fome. Aonde que você vê prejuízo para a fome diretamente? De produtos da onde? Da terra, tá? É a agricultura, principalmente pecuária. Você pode colocar pesca também, tá? Economia primária, agricultura, pecuária e pesca. Nós teremos prejuízo disso lá, tá? Bem, o que vai acontecer mais? Tem mais, no capítulo 8, verso 7. E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados da terra, que foi queimada na sua terceira parte. Olha lá, terra que foi queimada na sua terça parte. Eu não estou falando de queimada hoje. As queimadas. Vai vir juízo de Deus e vai lançar queimada no mundo. Tá? Queimou a terça parte das árvores. Esse povo não viu nada, não sabe de nada, inocente. Tá? E toda a erva verde foi queimada. Prejuízo na terra.
Como que fica o ambiente? Como que fica o planeta? Tá? Olha lá, no 8. Tornou-se em sangue a terceira parte do mar. Olha lá, manancial também corrompido. Morreu a terça parte das criaturas que tinham vida no mar. E perdeu-se a terça parte das naus. Olha lá, das embarcações. Caiu também no verso 10 uma estrela. E a terça parte dos rios e sobre as fontes de água. Cadê a água? Tá? Olha lá no verso 11 a Mara. Não é? A Mara se repetindo. E o nome da estrela era abismo, e a terça parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, por quê? Se tornaram amargas, impróprias para consumo. O que vai acontecer na grande tribulação? Grande efeito do que aconteceu, não total, como foi o dilúvio. Mas aqui você tem terça parte, depois você vai ver texto na frente, de 11, capítulo 11, de metade, tá? De prejuízos em todo o sistema, em todo o universo. Tá? Bem, aí vem a pergunta da lição. Qual é o momento depois da grande tribulação? O que vem depois da grande tribulação? Quem? Qual o tema que vem depois da grande tribulação? O momento? Milênio, lógico. Batalha do Armagedão, não é? Estabelecimento do milênio. Há uma restauração no milênio das coisas? A Bíblia não fala disso. O milênio vai estar sobre o governo de Jesus e da igreja? Sim. Mas que mundo que vai vir para esse Jesus e esta igreja reconstruir como governo, como forma de pensar, de reconstrução? Esse mundo é a tribulação. Praticamente metade, ou 2/3, e metade desses 2/3 de novo, com prejuízo. No milênio não se restaura não, tá, gente? Pelo menos a Bíblia se encara diante disso. Tá? Bem, no milênio, é lógico que tem profecias em Isaías, por exemplo, que diz que alguns mananciais voltam a dar água. Tá? Que algum lugar que não gerava, inclusive, mais produção agrícola, começa a gerar. Tudo isso pela mão dessa nova maneira de gerir o mundo. Mas o mundo que a gente pega no milênio é um mundo em prejuízo da grande tribulação. Tá? Essas coisas são plenamente restauradas, aí sim, em Apocalipse 21, estado, por isso que é chamado de estado perfeito, que é um dos nomes. Perfeito, ou estado eterno, ou eternidade, ou novos céus, nova terra, no plural, singular, não é? Que é Apocalipse 20. E viu um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, e por aí vai. Então, aqui, essa ideia aqui é de que a perfeição superior ao Éden de Gênesis surge aqui no novo céu e na nova terra. E a anterior?
enquanto ela existir, lembra? Lemos lá em Gênesis, ela se fecha com uma destruição total, que é 2 Pedro, capítulo 3, verso 11. Vou começar no 10. 2 Pedro 3,10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, do qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se disparão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. O que vai acontecer com a terra esta, que o milênio recupera alguma coisa, tá? Pela gestão de um governo milenar, sim, mas ela é resultado e é a mesma terra do prejuízo do pecado. Então o que Deus faz? Destrói a anterior pelo fogo. E tudo é queimado, tudo é destruído. O que significa esse fogo aqui? Purificação. Purificação. Do quê? Do pecado. Por quê? O pecado está entranhado na terra, nos animais, nas pessoas. E aí o que Deus faz? Destrói ela para que não tenha mais a caixa podre da maçã. Tá? Porque pega uma maçã boa e põe numa caixa podre, não é? Ela vai passar aquilo da caixa para a maçã. Então Deus destrói toda a casa, todo o habitat humano, a terra, tá? Todos os prejuízos que tinha de desequilíbrio deixam de existir porque ela é destruída, e Deus apresenta um novo modelo. Aí ele diz, não é? Havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que vocês, não é? Sejam pessoas de santo trato, piedade, aguardando e apressando para a vinda de Deus, onde em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardentes se fundirão. Mas nós, o quê? Aguardamos segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, olha lá no plural, e a nova terra, que habita a justiça. Por que ele diz a justiça? Por quê? Porque todo o resultado, tá? Dessa terra em prejuízo e destruição é a impiedade, tá? Que é o contrário aqui no caso da palavra justiça, tá? Por quê? O pecado que gera tudo isso. Tá bom, queridos? Bem, qual é o nosso papel em tudo isso? Entender que os prejuízos que nós temos no clima e em todo o meio ambiente, ele é decorrente do pecado, tá? Interesses, ganâncias de grupos econômicos, não é? Ganâncias como essa que nós vemos aqui com a nossa terra, não é? Amazônia, de grupos estrangeiros, de ONGs, de pessoas que vão se enriquecendo, não é? Pela desonestidade, pela corrupção, não é? Nós entendermos que nós não podemos usar o meio ambiente e vê-lo como se fosse uma divindade, não é? Nós não podemos transformar criaturas em divindades e nem o sistema todo. Nós temos que sujeitar isso a nós, ao homem, que é a coroa da criação, que Deus deu responsabilidade para nós, para cuidarmos de tudo isso, tá? E outras coisas mais, tá? De nós termos essa convicção de que nós temos que ser mordomos, sim, tá? Bem, queridos, é a mesma coisa na tua casa, é a mesma coisa no teu salário, entendeu? Imagine você, não é? Você ganha e não guarda nada, você é o quê? Um explorador do próprio salário. É a mesma coisa que está lá. Em casa, tá? Se você não cuida do teu quarto, da tua cozinha, da tua sala, não é? Da tua despensa,
Se a comida que você compra, você não armazena direito, você não cuida disso, o que vai acontecer? Você não vai ter como se alimentar. Uma hora vai faltar. É que nem na igreja, viu? Eu lá brigando lá com o negócio da geladeira, entendeu? Poxa, viu alguma coisa que não está funcionando? Meu Deus do céu! Manda consertar, pede para consertar, avisa quem de direito. Entendeu? Simples assim, gente. Por quê? Então, paga mais luz, paga mais água. Por quê? Porque tem torneira que não foi vista, tem geladeira que não está fechando. Meu Deus do céu. A gente tem que cuidar do ambiente que a gente vive. Não é só lá fora da natureza. É na nossa casa. Entendeu? É que nem você compra um brinquedo para o filho. Não ensina ele a cuidar do brinquedo. No primeiro dia que pegou o brinquedo, você destruiu o brinquedo. Ah, é criança. Não, é ele que ensina. É ele que ensina. É ele que ensina. Como eu costumo dizer, né? Lava a roupa social, camisa social e põe no sol. Quantos dias vai durar essa camisa? 2 meses. Aonde que seca a camisa social? Na sombra. Porque os raios solares não vão matar as fibras dessa camisa. Ah, mas o irmão se veste bem, o irmão tem roupa. Bem, mas eu guardo. É bem cuidado. Aí põe lá no solzão para secar a roupa. Não. A roupa. Mas passa ela no... Entendeu? Essas coisas, irmão. Então tem que cuidar. Faz parte. Mochila da escola. O lápis apontado. Não é? Como eu costumo dizer, né? Na primeira semana de aula, o material é adorado, a divindade material dos nossos filhos. Passa um mês, caderno, os lápis. Tem que cuidar, gente. Tem que cuidar. Bem, é o mesmo princípio no ambiente. Que Deus nos guarde, queridos. Eu sei, mas é muita informação, tá? Eu sei, mas dá uma visão geral para os irmãos. Aí vocês pensam, faz pergunta para o texto da Bíblia, tá? Pede para Deus orientar, tá bom? E pede para um dia a gente ter um seminário desse. Eu dei várias vezes na Assembleia de Deus, na minha época lá, né? Principalmente na época de verão, né? A igreja era muito preocupada, né? Com as irmãzinhas e os irmãozinhos, né? Que se desviavam no verão, né? Então, não é? Era cada tipo de roupa, né? Então a gente falava um pouquinho sobre essas coisas e dava alguma informação histórica nesse nível. Espero que os irmãos tenham se edificado, tenham se esclarecido um pouco sobre o assunto, tá bom? Abra a mente dos irmãos e você entenda que tudo isso é prejuízo do pecado. Irmãos, aonde você vê prejuízo, você pode, a raiz dali é o pecado. E nesse caso aqui é ambição e ganância. Tá? Como nós vivemos no evangelho, que a gente ia na igreja, tudo que os pastores pregavam era despertar a tua ambição, a tua vontade de ter muito, e etc, etc. Tá aí o resultado. Tá aí o resultado. Tu tem que ter seu equilíbrio, sua dose certa, tá? Porque senão você prejudica um lado, prejudica o outro, tá? Bem, sexta-feira tem oração às 22, né? Domingo pela manhã tem aula de primeiro.